Olá pessoal, vamos iniciar aqui a nossa gravação do nosso vídeo de revisão da avaliação bimestral de Geografia para o 7º ano. Primeiramente, vamos falar da história do capitalismo, onde ele surgiu. A gente sabe que o capitalismo surgiu na Europa, né? Isso, no século XVI e o final do século XVIII. Vamos lembrar que o capitalismo é uma prática, na verdade, uma prática econômica. A gente sabe que isso foram formados por um conjunto de práticas econômicas. Vamos refletir sobre essa questãozinha aqui, que é o mercantilismo, é um conjunto de práticas econômicas. Onde foi desenvolvida? Aí vocês observam aqui no nosso mapa a Europa. A Europa foi onde foi desenvolvido esse sistema, certo? Vamos observar aqui também outra coisa muito importante, outro ponto muito importante do mercantilismo, não é isso? O mercantilismo, na verdade, a gente sabe que se originou na Europa justamente no momento da qual ela passava por uma escassez de ouro e prata. Como vocês sabem, a medida de uma nação naquele momento do mercantilismo era através do quê? Dos metais preciosos que essa nação tinha acumulado. Vocês observam aqui nessa imagem, a imagem contabilizando, na verdade, esses metais preciosos. Vamos observar aqui nessa questãozinha aqui. O mercantilismo originou-se no período em que a Europa passava pela escassez de quê? Observa as imagens: ouro e prata. Não é isso? Como vocês podem observar aqui, temos também a corrida do mercantilismo, né? Esse aqui era a corrida comercial, que chamamos na verdade o comércio. A navegação iniciou-se nesse momento. Vamos observar que durante esse período, essa corrida atrás de outros locais para ser explorado, de colônia, não é isso? Que eles viviam de quê? Eles viviam de explorar colônias. Essas colônias eram outras terras recém-descobertas, que de lá eles tiravam essas matérias-primas. Vocês podem observar que eu coloquei nesse segundo slide, a prática do capitalismo partilhava a crença de que a riqueza de uma nação residia no acúmulo de quê? De metais preciosos. Então, esses metais preciosos que vocês observam era o que era medido a riqueza dessa nação, certo? Outra coisa que a gente pode observar, eu lancei um questionário em cima dessa explicação. Como era medida a riqueza de uma nação no período mercantilístico? Através de quê? Aí você volta aqui nesse material e observa. Metais preciosos, o acúmulo de metais preciosos era o que media essa riqueza. Vamos falar também do capitalismo. O que é capitalismo? O capitalismo é a prática econômica da idade, ou seja, do nosso momento, não é nem da Idade Média, do nosso momento, porque da Idade Média era o mercantilismo, e esse mercantilismo já era o nome dado como mercantilismo, mas já era a prática do capitalismo, já era as mesmas práticas parecidas, similar ao capitalismo. Outra coisa que vocês podem observar, o capitalismo aconteceu, na verdade, no século em que já existia um desenvolvimento maior em questão de quê? Em questão de acúmulo, tanto de metais preciosos, como também de produtos. E vamos lembrar outra coisa, que é a origem, a fase desse sistema. Originou-se aonde? Também na Europa. E quais são as fases? A gente temos 4 fases. A fase do capitalismo comercial, que foi quando começou as navegações. Temos a fase do capitalismo industrial, que foi do século XVIII, quando iniciou a primeira revolução industrial, que foi a Inglaterra, onde deu início. A Inglaterra fica onde? Na Europa, não é isso? Vamos lembrar também das características do capitalismo, que a propriedade privada é uma das características principais. Vamos lembrar também os objetivos que é lucrar, não é isso? Trabalhar assalariado. Então são coisas que a gente deve lembrar. E o neocolonialismo também, que é outro ponto que temos que lembrar, a economia de mercado, e outro ponto, a globalização, certo? Que a gente vai focar. Então, quais são as fases? Essas são as fases. A primeira fase
capitalismo comercial, a segunda fase, capitalismo industrial, a terceira fase, capitalismo financeiro e a quarta fase, capitalismo informacional. Então você pode observar que essas fases, na verdade, elas foram se dando no decorrer do desenvolvimento do sistema capitalista. Vamos lembrar que a fase atual é a fase do capitalismo informacional, que é a revolução da informação, é a internet, é a tecnologia, o meio de comunicação. E também vamos falar que também envolve, ainda informacional, envolve toda uma agilidade no tempo, que foi gerada pela globalização. Observe também que a primeira fase, ela deu início em quando? Deu início no século, olha, tá vendo a relação no século XV, que ainda era a primeira fase do capitalismo. Século XV, que era chamada de mercantilismo, nesse momento o capitalismo era chamado de mercantilismo, ao século XVIII, certo? Vamos lembrar disso aí. Vamos lembrar das grandes navegações, que foram pontos iniciais. As navegações, vocês observam nesse mapa aqui, as grandes navegações do século XVI, século XV ao século XVI, iniciou aonde? Iniciou-se na Espanha, na Europa, na verdade. Então, na Espanha, saía-se da Espanha alguns produtos de Lisboa e ia para as Índias, não é isso? Vamos lembrar desse ponto. Outra coisa que eu quero que vocês lembrem desse capitalismo é que havia troca de matérias-primas. E com essas trocas, eles podiam fazer o quê? Eles podiam levar os produtos já industrializados aos países da Europa, levavam esse produto e traziam a matéria-prima. As matérias-primas que eles levavam, eles produziam e vendiam por um preço bem mais alto. E isso fez com que a Europa se destacasse na Revolução Industrial, certo, meus amores? Então, coloquei para vocês uma imagenzinha só para vocês terem uma base. O que essa imagem significa? Uma vez durante a aula, eu falei para vocês que no percurso, ou seja, na saída da Europa para a Índia, para a Ásia, nesse percurso que vocês observam aqui, esse percurso aqui, o que aconteceu? Essa embarcação perdeu o controle durante um momento que o mar estava muito, muito forte, as ondas, e acabaram chegando na costa do Brasil, acabaram chegando no litoral do Brasil, e foi aí que nosso país foi descoberto, foi aí que eles perceberam que tinham um continente, que tinha uma outra área que eles podiam explorar, tirando essas matérias-primas, que ficaria bem mais próximo, bem mais rápido, seria a viagem, né? Já a segunda fase, como você pode observar, foi a fase do capitalismo industrial, que iniciou a primeira revolução industrial na Europa, que foi a Inglaterra, o primeiro país a iniciar esse processo de industrialização, certo? Observem aqui já as mudanças, que além do trabalho, tem um trabalho manual, o trabalho das máquinas, chamamos de maquinofatura, certo? Coloquei uma imagem aqui para vocês terem uma noção de como aconteceu as fábricas, representando as fábricas, já as pessoas indo trabalhar nas fábricas. Então existia aí um trabalho, como era maquinofatura, precisava da mão de obra ainda e as máquinas. Eles precisavam, na verdade, organizar a produção que ia sendo desenvolvida naquela fábrica. Observe aqui a fumaça das indústrias, certo? Você não precisa assim responder nesse exato momento, mas seria importante você fazer a leitura de todo o material. Aqui vocês observam que eu já vou falar um pouco nessa questão, qual a importância do consumo para a sociedade capitalista. Quem é a sociedade capitalista? São as indústrias, a burguesia, são os proprietários da indústria, dono de indústria. Qual é a principal recompensa para eles? O que é importante para eles? Vamos lembrar disso. O importante para eles, pessoal, é justamente, meus queridos, observa a quantidade de produto que esse consumidor está comprando no seu carrinho. Então, quando a gente compra, quando a gente aumenta o nosso consumo, o resultado é o quê? Lucro para o comércio e para grandes empresas. Então, a principal importância é o lucro, é o lucro para essas grandes empresas, né? E os comércios. Vamos observar aqui nessa imagem, a gente tem dois mundos, ó. As consequências geradas pela transformação, na verdade,
no espaço socioeconômico pelo sistema capitalístico. Observe que a gente temos aqui esse morrozinho, onde tem duas pessoas que aparentemente parecem ser pessoas de classe baixa, e aqui já temos um mundo diferente, que é uma evolução, prédios, são o que? Grandes apartamentos, não é isso? Então a gente observa que aqui tem uma fala do filho: pai, eu queria morar naquele mundo. Então, que mundo? Que mundo é esse? É um mundo diferente, um mundo da qual essa criança não tem conhecimento, não sabe. Isso é o quê? Uma desigualdade gerada pelo capitalismo, é uma consequência. No outro lado, a gente tem que observar aqui esse senhor carregando um saco enorme de dinheiro, enquanto tem duas pessoas também, aparentemente de classe baixa. Lá vai, filho, a sua educação, saúde e moradia e o seu futuro. Então a gente observa que uns têm de mais e outros têm de menos. Então o que é que isso causa? As desigualdades sociais em grandes escalas. Então essa imagem mostra essa desigualdade, não é isso? Que é gerada pelo sistema capitalista. Vamos lembrar também aqui nesse momento um pequeno texto. Esse pequeno texto diz assim: o atual momento histórico, caracterizado pela hegemonia capitalística, apresenta como característica marcante o desemprego, a pobreza e a desigualdade social em elevada escala. Na globalização da economia, em curso no final do século XX e início do século dominante, que é esse predominante, que é nosso século, no início desse século aqui, predominam-se as políticas governamentais favorável à valorização do capital. Ou seja, a gente sabe que as políticas que estão favoráveis não é para o pobre, é favorável para quem? Para as grandes empresas, para a população mais rica, entendeu? Vocês observam isso. Então, quem é rico hoje tende a ficar mais rico, e o pobre, ele pode ficar mais pobre. Por quê? Porque o capitalismo, ele gera uma grande desigualdade. É um modelo como ele foi criado, certo? Outra coisa também importante que a gente vai refletir é sobre a geografia, na verdade, dos transportes no Brasil. Primeiramente, vamos lembrar que o meio de transporte é como se fosse veia em nosso corpo, para a gente se manter saudável, para a gente se manter, na verdade, em movimento, para a gente se manter, na verdade, precisamos que as nossas veias o sangue esteja correndo para todo o nosso corpo. A mesma coisa, para que aconteça o desenvolvimento do Brasil, é necessário também que essas linhazinhas do mapa, que são as veias, eles também estejam circulando, estejam interligadas, como o nosso corpo também aqui, todas as veias estão interligadas. A mesma coisa tem que ser as rodovias, elas têm que estar interligadas, certo, meus amores? Vamos lembrar também, observamos aqui também que esse mapa, a concentração maior com relação ao meio de transporte é no litoral. Por quê? Porque não são as vias de saídas, certo? Vamos observar também outra coisa importante. Façam aí essa análise desse questionário em casa. Eu não posso fazer com você, mas vocês podem fazer. Eu até respondi aqui para vocês. Vamos falar do meio de transporte, a circulação que acontece, certo? Certo, meus amores? E vamos falar também outra coisa, o meio de transporte que acontece com mais frequência no Brasil, que é levado para a circulação de pessoas e de mercadorias, ou seja, de produtos e serviços. São qual? O transporte rodoviário é o mais importante, tá certo? Então aqui a gente tem os principais meios de transporte, que é o transporte ferroviário, que é para muita carga, né? Isso. O transporte rodoviário, o transporte hidroviário, o transporte aéreo. Lembre que o transporte ferroviário, ele não tem muito, nós não temos muitos ainda, mas é importante também. O que é mais assim favorável, o que a gente mais tem é o transporte rodoviário. O transporte hidroviário a gente também não tem muito, porque os nossos rios, eles não são os rios que estão sempre cheios. Então ele é mais usado na região norte do nosso país. Já o transporte aéreo, a gente tem uma grande circulação desse transporte aéreo pela facilidade, porque não precisa de infraestrutura para a criação de BR. Então ele é aéreo, então ele vai o quê? Ele vai estar por mar,
ele vai estar na vegetação, vai estar em todo lugar. Ele tem uma grande facilidade de circulação, porém é um transporte que é muito caro. É pouco utilizado no Brasil pelo valor elevado que ele apresenta, certo? Então vocês observam aqui qual meio de transporte mais utilizado na deslocação de carga, serviço no Brasil. Temos quem? Temos aqui os meios de transporte rodoviário. Outro aqui, qual a rede de transporte apresenta o mapa. Observe esse mapa. Tá vendo? Por mar, por terra, por tudo quanto é lugar, ele circula, olha, observe. Então quer dizer que é o quê? É o transporte aéreo, certo, meus amores? Então, essa foi a nossa revisão. Observe direitinho para que vocês possam ter um bom desenvolvimento na avaliação de vocês, certo? E qualquer dúvida, estarei aqui.